Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite, Cíntia. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Mundo Espírita no nosso canal Enigmas do Outro Mundo. Todos os sábados, às 20 horas, eu e Ricardo estamos aqui com o nosso ajudante aqui do ladinho, fazendo o programa para nós, para você, para os amigos, para todos que tenham a curiosidade, a necessidade de conhecer mais sobre a doutrina espírita. Então, curta aí a nossa live. Se não agora, no final, fique até o final. Curta, comente, se inscreva no nosso canal para o YouTube entender que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas, para que a gente possa todos juntos divulgar a doutrina espírita. Vamos à nossa prece? Vamos, sim. Super rápido, para a gente só sentir a presença dos benfeitores, nos harmonizar na energia de Jesus, dos amigos espirituais que coordenam esse estudo, que possa nos envolver de luz, de amor, abrindo a nossa mente para a compreensão do que vamos estudar hoje. Seja muito bem-vindo. Ricardo. Pois não, Cíntia? Somos médiuns, todos nós? Todos nós somos médiuns. É uma infinidade de pessoas que chegam às nossas casas, nas casas espíritas, tentando entender o que acontece com elas. Já percebeu? Ouvindo, vendo. Vendo, ouvindo, sentindo. E a primeira abordagem, né, que nós temos com elas, primeiro é tranquilizar, mostrar que nada é sobrenatural, tudo é natural, né? Não existe essa questão. O Espiritismo nos mostra, a espiritualidade nos mostra que não há algo de além do que é natural. O problema é que essa abordagem, a espiritualidade, é uma abordagem mais não é tão fácil de acontecer e a gente lidar isso de forma natural, né? Ela já acontece desde que o mundo é mundo, né? A mediunidade ela já vem aflorada, ela já vem acontecendo desde do primeiro ser humano na Terra. Não é uma novidade da doutrina espírita, porém a doutrina espírita, Allan Kardec, organizou isso para nós. Veio elucidar muitas situações que a gente não tinha conhecimento, né? A doutrina espírita ela não é detentora dos médiuns, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas até atrelam, né? Você ser espírita e conversar com os espíritos de uma forma... E aí, como é que é lá na tua casa? Vocês conversam muito com os espíritos? Não, eu não converso muito com os espíritos. E até converso, né? Porque eu sei da existência deles, né? Que não é algo sobrenatural, e a gente conversa. Agora, como a minha mediunidade não é tão aflorada, então eu sou quase uma pedra, né? Então o que acontece? Eu não recebo Vamos feedback, falar sobre isso, né? Que todos somos médios, mas não na mesma intensidade. Eu não recebo, né, a comunicação de uma forma mais fácil. Ostensiva. Então esse é o ponto. Todos nós somos médios, sim. Todos nós somos, mas cada um em graus diferentes. A palavra médium foi criada, sim, por Allan Kardec, mas a comunicação, vamos falar assim, com o mundo espiritual sempre existiu. E o que é médium? Aquele que intermedia, vamos dizer assim, uma conversa desse plano com o plano superior, com o plano invisível, com outro plano. Isso. E o ostensivo é aquele que tem a facilidade, que você vai falar sobre isso, né? As qualidades de mediunidade. Os tipos de mediunidade. A gente vai falar durante o programa, mas como a gente começou a falar, é muito corriqueiro chegar em nossas casas as pessoas desesperadas, né? Tire isso de mim, é possível. Desesperadas porque estão em determinados locais e têm aparições, ouvem, sentem, né?
sentem de uma forma muito forte uma presença, e eles chegam dizendo algo diferente. Eu fico todo arrepiado ou arrepiada, né? Quando eu entro em algum lugar, eu sinto sono, né? Isso, vozes, as coisas se mexem dentro de casa. Também. Então são pessoas que chegam tentando, como você mesma disse, se afastar dessa situação. Tire isso de mim. Tire isso de mim. Eu não quero conviver com isso. Mas vamos começar a explicar como se dá esse processo da mediunidade. Nem todo processo de visão, de audição, é um processo de comunicação. Nem todas as vezes que você está dando de cara com o espírito, ele está querendo se comunicar com você. Pode sim haver um outro tipo de processo, que não é um processo de comunicação. Então, não é que nesse ponto você não está exercendo a mediunidade. O espírito pode tentar te assustar, brincar com você. Pode ser alguma necessidade sua, e você vê por um tempo, ouve, depois não mais. Não mais. E pode ser o que a gente vai falar hoje sobre a própria mediunidade. Isso precisa ser estudado caso a caso. Né? Pode ser sim uma mediunidade, um grau mais latente, que há uma necessidade sim que você entenda, né? Entenda o porquê. Vamos imaginar uma situação. Você vê um espírito em outra dimensão, aonde tem alguém que pode fazer esse intermédio, né, para essa dimensão, para a nossa dimensão. Então ele vai procurar quem? Vai pedir socorro a quem? Ele vai trazer a quem pode ouvi-lo. Vai trazer uma comunicação para quem? Uma mensagem para quem? A quem pode ouvi-lo, né? Agora, isso não é algo direcionado só da doutrina espírita. Está em todos os lugares, em todas as denominações, inclusive fora das denominações. Isso é algo humano, isso é algo do ser, né? Não é algo que detentor... Então, quando chega alguém na casa espírita e diz assim, Ricardo, tire isso de mim, é possível? Não é possível. O que pode acontecer... o que deve acontecer, a gente vai adiantar um ponto que eu tenho deixado por último, mas é interessante começar por ele. Fala-se muito sobre a questão do estudo, né? De entender. Toda quarta-feira, às 19 horas, na Casa Obreiros da Vida Eterna, e ele conduz o estudo com o André Brilhante. Então, se você é médio, já sabe como fazer. Estudar é o melhor caminho. Pode continuar. Se não pode vir ao Obreiros, procura outra casa, uma casa responsável, que fale da mediunidade de uma forma responsável. Por que estudar? Por que estudar? Estudar a mediunidade, primeiro, é para decifrar o que você sente. Esse é o primeiro ponto. Decifrar o que eu sinto. É o ponto principal para você começar a atuar nessa área. O segundo ponto, entender o que eu sinto. Dentro das obras que Allan Kardec codificou via os espíritos que chegou a orientar Kardec, direcionou, saber como conduzir de forma sadia essa mediunidade. Ou seja, você entender o que está acontecendo para você conviver bem com ela. Quando você vê um médium perturbado demais, um médium que não consegue viver o seu dia a dia de uma forma natural, é porque algo está errado, né? A gente estava fazendo um estudo sobre Chico Xavier num dos seus programas relacionados a Chico Xavier, e ele relata: a mediunidade é algo belíssimo. Eu sou muito feliz por ser médium, né? E eu convivo com essa mediunidade da maneira mais feliz, de uma maneira mais tranquila que eu possa imaginar. Então, aí alguém pode dizer do outro lado, mas eu não sou Chico Xavier, né? Mas essa é a ideia. O médium, ele não precisa viver atormentado. Ele precisa entender o que sente, saber como lidar com isso de uma forma sadia, né? Até bloquear essa comunicação, né? Porque quanto mais você estuda e quanto mais você está em convívio com aquilo, você vai aflorando, vamos dizer assim, aperfeiçoando. Sim. Então, se eu chego à casa espírita e digo, eu não quero ser médium, tire isso de mim, a gente vai dizer isso. Não é possível, mas, no entanto, você mesmo pode ir bloqueando essa comunicação, né? Você imagina, vamos trazer um caso do dia a dia. Porque a gente fala que quem manda no corpo somos nós, né? A mente é nossa.
né? A gente tem a mente é de cada um. A gente tem que saber aprender a lidar com o que chega de fora. A janela só vai estar aberta se nós deixarmos. Mas vamos lá. Imagina uma situação. Você não estuda, mas você não entende o que é mediunidade, mas você sabe que tem condições de dar passividade, de receber uma entidade, um espírito, né? Sente, né? Ouve, você sabe ter condições, sabe que tem condições para isso. Você imagina, você não dominar essa situação, você dá passividade dentro de um ônibus, no meio de uma reunião, no meio do trabalho, vira e mexe, a gente se depara com pessoas, até espíritas, pessoas que frequentam casas espíritas, que não são adeptas ao estudo, ou são adeptas, mas não colocam em prática o estudo. Ou né? Sabem que é assim, mas gostam do fenômeno. Isso. Né? Então, o que acontece? Você saber a hora certa, saber lidar com essa comunicação. Não é o que o espírito quer. Você pode atendê-lo de uma forma educada. E você pode lidar com isso de uma forma educada, sem viver tão perturbado. Então essa ideia de você estudar, entender como os processos acontecem, que tipo de espírito está chegando próximo a você, né? Que tipo, com que intenção, com quais você vai dar abertura para que ele possa ter esse contato, para que você possa dar credibilidade a esse espírito, né? Então, a gente precisa estudar, mergulhar nos estudos. Não é necessário, volto, como Cíntia já disse, muito cuidado. Frequentar uma casa espírita não quer dizer que você tem que ir para uma mesa mediúnica. Até porque, para você ir para uma mesa mediúnica, você tem que estar preparado para estar nela. Então, você precisa passar por um estado de preparo para que isso não venha te perturbar. A primeira coisa é fazer o ESD, depois é o estudo do livro dos médiuns. Sim. Então, são os pontos iniciais para entender a mediunidade. A mediunidade sempre existiu, desde os primórdios. Quem são os primeiros médios? Os profetas. Os profetas são os primeiros médios. Né? A doutrina espírita tem 100 e poucos anos, mas a mediunidade, 167 anos, a mediunidade ela tem desde o início da humanidade. Né? Essa ligação com a espiritualidade sempre existiu. Agora, cada um do seu jeito. E ela é interpretada de formas diferentes. Os nomes que foram dados, né? A gente viu o profeta, algumas pessoas foram chamadas de bruxos ou bruxas, né? Então, feiticeiros, né? Então a gente tem que entender que o tempo é outro, né? E o espiritismo veio nos trazer tanto que a palavra médium, criada por Allan Kardec, né? Veio nos trazer, que faz essa questão da mediação, do diálogo entre a espiritualidade e o mundo físico. É isso. E aí? Tu gosta desse assunto, né? Eu gosto porque é tão comum os médiuns, e é tão comum chegar à nossa casa alguém perguntando isso, né? Querendo que tire, é possível cortar as correntes? Não existe isso de corrente. Não existe nem corrente. É um termo antigo e que quanto mais a gente estuda, mais a gente se aproxima desse conhecimento que vai libertando. Então, sim, tudo a doutrina espírita fala volta para o cuidado com a gente mesmo. Do conhece-te a ti mesmo, como é tão importante isso. Que aí quando o médium não pode dar aquela comunicação naquele horário, é ele que fecha a porta, né? É ele que permite ou não. Olha, agora não posso tal hora, tal dia. Porque os espíritos de luz, os espíritos superiores, eles trabalham seriamente. Não vão dar passividade a toda hora, a todo momento. O médium vidente, por exemplo, não vai ver espíritos toda hora, a hora que... Tem os momentos específicos para aquilo, né? As pessoas acham, você está vendo alguma coisa? Não é? E não é bem assim. E esse é o ponto, né? Algumas pessoas, eu volto a falar, já comentamos sobre isso. Ser espírita não quer dizer que você seja detentor da faculdade. Vamos falar dos tipos de mediunidade, para fazer com que as pessoas entendam melhor esses tipos. A gente vai falando um a um, para deixar mais claro, né? Existe a faculdade mediúnica, ela tem vários tipos de mediunidade. São inúmeros, né? Vamos falar dos mais comuns. Isso. Né? Ainda bem que você está aqui do meu lado para me ajudar. Né? E eu te ajudar também quando for possível. Vamos falar sobre os médios de efeitos físicos.
para que haja algum objeto, a gente já teve histórias de chegarem assim dizer, eu estava sentada e eu vi a porta, a maçaneta da porta abrir e fechar. Não tinha ninguém pegando na maçaneta. Sim. A porta fechou, a chave deu a volta. Isso é um dos vários exemplos que chegam até nós. Para que isso... Corpos arrastados. Isso. Qualquer coisa que se movimente, que você tenha ciência de que aquilo ali não tinha a mão de ninguém, alguém mexendo, é um efeito físico. Isso é muito importante. Antes de atrelar um efeito físico à mediunidade, ao espírito, retire, faça como Kardec fazia, né? Faça logo retire tudo que porventura possa ter... Causado, isso. O vento, né? A janela bateu, poxa. A porta que se bate normalmente. A porta está batendo. Será que não tem uma passagem de ar que está fazendo a porta bater, né? Não é isso? Já a fechadura... Isso, mas será que alguém chegou e brincou com você, não fechou a porta por fora, né? A gente tem que tirar todas as possibilidades para não ficar criando situações e atrelando Ricardo, isso ao médium, né? Que conseguiu... né? Fazer assim um efeito mediúnico. né? Isso. Tá tomando alguma medicação que faz levar a pessoa a ver alguém? Você tem que, antes de dizer sou médium, né? Alucinações, você tem que tirar todas essas possibilidades, né? Ter passado por todo esse... É uma coisa que chama a gente a razão. Antes de dizer eu sou médium que vi isso... Não, buscar mas peraí. Razão. Tá acontecendo alguma coisa? A pessoa passou por algum processo de estresse, né? Algum momento delicado que levou a pessoa... Porque há essas possibilidades também. Então, voltando à questão do efeito físico, precisa ter um médium de efeito físico para aquele efeito acontecer. Sim, ruídos, movimentos de objetos, né? Isso um médium de efeito físico, ele consegue desenvolver esse tipo de fenômeno. O espírito que está na casa, vamos supor, mexendo na maçaneta ou em algum outro objeto, ele manipulou o ectoplasma desse médium para que ele conseguisse fazer aquilo. Achei engraçado falar o ectoplasma, tem muita gente que não sabe nem o que é. É uma energia, então, para que o espírito mexa a sua fechadura, ele precisa de uma energia, de uma matéria que está no médio de efeito físico. Isso. Não é? Que precisa manipular para poder acontecer. Não é mágica, não é sobrenatural. E você vai encontrar isso também no livro dos médios e nos estudos. A gente aqui não tem condições de entrar no assunto, assim, mergulhar em cada um desses pontos. A gente está dando uma pincelada para que a gente possa, né, mergulhar nos estudos e entender melhor como uma coisa acontece. Qual é o objetivo do nosso estudo? É o antigo empurrãozinho para que você vá estudar. Que você busque, porque aqui a gente só dá só planta. Os médios sensitivos, esse aí é mais comum. Né? Os sensitivos, né? Aqueles que percebem a presença de espíritos através de sensações fortes, sabe? Aquela sensação de que algo vai acontecer, está acontecendo, que tem alguém próximo, né? Aquela sensação de presença. Mas eu sou obrigada a falar sobre os sensitivos famosos, porque doutrina espírita não faz esse tipo de serviço. Como assim, Cíntia? Sensitivo, fulano de tal, falou que o artista tal vai acontecer tal, que o político tal. Não. Doutrina espírita não faz esse tipo de adivinhações, né? Previsões de futuro. Previsões de futuro. Isso não é... Isso existe sim, e muito forte também em muita gente, mas não é uma prática espírita. O espiritismo sério, levado a sério, ele não leva para esse lado. Né? Algumas Porque pessoas a vida do distorcem. Distorcem o espiritismo, mas não faz parte do espiritismo esse tipo de situação. Como a gente já disse aqui, que o espiritismo não cabe ao espiritismo interpretar sonhos, né? Então, vamos lá. Outro, médios audientes, ou seja, ouvindo vozes de espíritos, podem conversar com eles, são os médios audientes, né? Aqueles que conseguem ouvir, não conseguem enxergá-los, mas conseguem ouvi-los. Chega na casa espírita e diz: vocês estão ouvindo esse coral? Que coral? Ninguém ouviu, só você. Né? Os médios videntes. Isso aí é muito importante. Importantíssimo, Divaldo Franco. Né? Eu gosto de dar o exemplo de Divaldo também. Consegue ver espíritos e outras manifestações espirituais. Né? Consegue ver e consegue até ver outras manifestações espirituais. Eu esqueci o nome do filme de Divaldo.
Mas o filme de Divaldo lá passa ele na instituição pública que ele trabalhava e ele ia atender as pessoas que Sim. eram espíritos. E aí ele combinou com a pessoa que estava trabalhando com ele, né? Quando for pessoas que você estiver vendo também, você faz assim e eu vou. Porque ele estava atendendo os espíritos. Ele não tinha, ele estava numa situação que ele não conseguia fazer a distinção entre os encarnados e os desencarnados. É uma né? evidência potente. É muito, muito. Então, vamos lá. Médios falantes. Permite que os espíritos se expressem através de sua fala. Ou seja, empresta as suas cordas vocais. Então, acontece muito quando as pessoas dão passividade. Dão passividade a um espírito numa situação de uma mesa mediúnica, num tratamento, no socorro aos espíritos. E ao dar passividade, às vezes mudam as vozes, né? A voz, o comportamento, transfigura. Então, são os médios falantes. Médios sonâmbulos entram em transe, interagem com os espíritos, muitas vezes sob orientações deles, né? O médio sonâmbulo. Nós falamos sobre o sonambulismo semana passada lá no Obreiros. Na verdade, a gente já falou muitas vezes, né? E tem muito ainda para aprender, pelo menos muito para aprender, né? Os médios curadores, nós destinamos, acho que quase várias semanas de estudo na casa para falar sobre esses médios curadores, os perigos que a gente pode enfrentar nessa situação. Porque imagina você ter uma mediunidade que é capaz de curar a dor de alguém. Você precisa ser uma ferramenta muito boa, não é? E não é perfeição, né? Aquele esforço, aquele abrir mão, renúncia, eu ia falar disso também, né? Que o médium tem que fazer. O engraçado é que o médium curador, ele emite as energias, né, que pode solucionar uma enfermidade, né, ou uma questão emocional. Nós né, já falamos de passes? Podemos falar de passes. Que entra aí o médium curador também. Entra. E eu lembro, né, não sei se você lembra quando você era criança, aquela senhorinha com um galhozinho de arruda, né? O menino está com olhado, e quando né? ela terminava o galho, estava só... Quando aquela senhorinha chegava lá, né? Fazia lá, rezava, usava o galhozinho de arruda, o galho no finalzinho estava murcho. Nós não fazemos com galhos, mas fazemos com as mãos, é o que a gente chama de Mas passe. o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes você tem essa energia, você trabalha essa energia sem ter esse conhecimento da doutrina espírita, sem ter esse conhecimento do que está fazendo. Faz porque está fazendo bem. Né? Então, existe a necessidade de ajudar, sim, mas existem situações, como a gente está dizendo, a gente está trazendo as curandeiras, né? Certamente ela trouxe essa sabedoria de outra existência. Eu queria destacar 2 importantes espíritas, por gentileza, Aura Celeste, que ela era médium curadora, e José Marie Vianney. Vianney está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não me pergunta o capítulo, porque eu não vou lembrar, mas eu lembro o item. Bem-aventurados que mantêm os olhos fechados. Ele curava com um simples aperto de mão. O magnetismo desse homem, não é? O próprio Cristo. O próprio Cristo, né? No toque da roupa. Isso, não precisava nem ele tocar. Alguém que toca, ele diz, sinto sair de mim virtudes. Então, é uma faculdade belíssima e que pode ser usada tão bem, né? Mas o próprio Cristo disse também que pudesse fazer isso e muito mais, né? E a gente ainda não tem essa noção, essa consciência disso, né? Porque não sabemos usar isso. Isso, a gente tem que trabalhar nossas imperfeições, muitas. Os médios psicógrafos, né? Aqueles que escrevem mensagem de espíritos, seja de forma automática ou intuitiva, né? Traz a mensagem na forma da escrita, né? Bem simples. Médios de... Que é mais comum também, eu né, tô dizendo que é simples porque a gente está falando de forma superficial. Mas os próprios médios psicógrafos, a gente vai ter as subdivisões, né? Várias subdivisões que precisam de um estudo mais aprofundado para isso, né? Casa Espírita Obreiros da Vida Eterna, toda quarta-feira, 19 horas, ou a Casa Espírita séria e mais próxima de você. Olha, garota propaganda. Médios de transporte. Olha que engraçado. Médios de transporte deslocam objetos, até mesmo o próprio corpo físico por influência... Eurípides Bassanufo e Aura Celeste. Isso. Pesquisem. Médios de efeitos intelectuais inteligentes produzem fenômenos relacionados ao pensamento, como a intuição.
Olha, ele consegue transmitir o pensamento de forma intuitiva. É bom, né? De forma intuitiva, né? Como também pela psicografia e pela o que algumas pessoas chamam de incorporação, que a gente não usa muito essa palavra, vou explicar por quê. Porque a ideia que chama de incorporação dá a ideia que o espírito veio e tomou teu corpo. Né? Ele incorporou, jogou o lençol em cima de você e ele atrelou seu corpo. E a ideia não é bem assim. E o espírito não entra no corpo. Então, quando você vê um médico assim, ó, que o espírito não pelo nariz, não é verdade. Não é, Ricardo? O espírito não entra pelo nariz de ninguém, né? Pela boca, por lugar nenhum. Por lugar nenhum. Então, a questão da passividade, nós usamos dar passividade. Da passividade é a aproximação, né? A questão da aproximação. Palavras difíceis. Perispírito a perispírito. Isso, nosso perispírito que vai se expandindo. Pesquisa aí. Né? Hoje traz então outro não dia. há uma incorporação. As pessoas usam essa palavra, mas essa palavra de uma forma muito forte, ela acaba distorcendo o que realmente acontece Vamos dizer que tá na em passividade. Tá muito em desuso. Né? E é bom porque esse desuso vem tirar alguns mitos populares, que fulano tomou o corpo, entrou no corpo de fulano. Né? Então não é bem assim que as coisas acontecem. É isso? Médio de incorporação, acabei de falar, né? Que é o médio que dá a passividade. Né? O espírito se manifesta através do corpo e da fala, ou de sua voz e do corpo, só que não há essa questão de incorporação. Precisa ser estudado, porque é passividade. Eu deixei com que o espírito, né, se aproximasse e se atrelasse a mim de uma certa forma, e ele usa a minha voz, pode usar a minha voz ou não, e pode usar também a intuição, pode usar meu corpo. Transmissão do pensamento médio no meu pensamento e eu falo. Isso. Aí quando ele toma conta das cordas vocais é com a própria voz, né? Isso. Vamos lá? E quando existem alguns sintomas, Cíntia? Você imagina? Existem milhares, né? Mas é bom lembrar, nem todos esses sintomas você vai dizer que é mediunidade. Para ser considerado médium, precisa estar numa mesa mediúnica dando passividade. Por que isso? Porque já apareceram vários médios na nossa casa, que na reunião pública havia outras pessoas sem cabeça, que passavam mal na reunião pública, né, na palestra, era aquele moído toda a vida que ia, essa pessoa estava na casa. Quando ela estudou e teve a oportunidade de entrar no mediúnico, ela não conseguia nem psicografar, nem psicofonar, e ela não deu passividade a nenhum espírito. A gente precisa explicar ao público, as pessoas que estão conosco, só esse ponto. Como danado eu estou vendo pessoas, espíritos assim assado, e não sou médium? A mente da gente pode criar algum episódio na nossa vida. São várias as possibilidades. As possibilidades então, são inúmeras, isso, né? Você citou a mente, depende do que nós estejamos passando, pode criar situações que a gente possa criar, né? Ou que criaram para nós. Ou que criaram. E uma outra situação que a gente precisa entender. Vocês imaginam. A palavra médio, ela vem da ideia de mediar um diálogo, uma situação, uma mensagem, né? Uma situação que pode vir. Bem entendido também que a mensagem ela pode vir na forma da pintura, né? A gente fala muito da psicografia, mas pode vir na pintura, pode vir na arte, né? Pela música, pela poesia, não é isso? Pode vir de várias formas, né? Não pode, a mensagem ela pode ser dada e ela pode ser trazida de várias formas. O que é que pode acontecer? Só existe um diálogo quando existe as três peças, né? Os dois interlocutores e a mensagem. Não é assim? Então o diálogo só acontece dessa forma. Quando não acontece, eu apenas enxergo alguém, ou você está falando um espírito já ajustado, uma situação esquisita, eu acabei enxergando, não está havendo mediunidade. Você está enxergando, mas não está vendo, você não não está havendo comunicação. Isso pode acontecer por diversas situações.
né? Um espírito pode querer se fazer presente para te fazer medo, brincar com você. Por algum motivo. Por algum motivo à parte, que não é à toa. Né? Não é à toa. As pessoas falam muito de casas assombradas. Já percebeu? Né? Falam muito de casas assombradas. E às vezes as pessoas que vão nessas casas, né, o cinema pegou isso como algo e transformou isso nos famosos, os antigos filmes de terror. Né, as casas mal assombradas. E existe a doutrina espírita, junto com o espiritismo, traz explicações sobre isso. Que a gente chama espíritos brincalhões ou espíritos brincalhões, né? Espíritos de efeitos, espíritos que conseguem desenvolver efeitos físicos na casa e fazem com que traga medo para você. Pancadas, barulhos, ruídos. Né? E isso faz com que a casa se torne, no caso eu estou falando uma casa, se torne algo temeroso, porque a gente não tem costume de lidar com isso. Mas eu estou ouvindo, eu posso estar até vendo algum espírito, mas eu não sou um médium. Então, para ser considerado médium, tem que participar da reunião e da passividade, né? O médium ostensivo que a gente fala. Tem que comprovar se você não tem só essa... Se isso acontecer, animismo, né? Se isso não aconteceu só por uma situação, porque um espírito X quis aparecer para você e ele ia lhe amedrontar. Né? E de repente você foi até a ponte para ele chegar na casa espírita e conseguir ser tratado, ser ouvido. Né? Dessa forma. Então você precisa entender se o médium em si, ele vai conseguir dar passividade, ele vai conseguir trazer comunicação de outros espíritos, de outras situações. Ele não vai ficar atrelado a só uma, não é isso? Não vai ficar atrelado a só uma situação. Então, é esse ponto que a gente precisa trabalhar, né? Eu consegui o acesso à Cíntia, mas eu não consigo conversar com ela. Com o nosso orientador aqui, ou com nosso programador, nossa produção. eu só consegui falar com ele, ou melhor, aparecer para ele, mas eu não tenho diálogo com ele. Isso não quer dizer que ele seja médium. Isso não quer dizer. Agora, ele consegue conversar comigo, ele consegue trazer o diálogo com outros espíritos, trazer mensagens, então a mediunidade dele está totalmente aflorada. Isso. No livro Seara dos Médiuns, Emmanuel fala assim: a mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Então vamos supor que eu tinha algo para resgatar, fiz isso com aquele espírito e passou. Não deu continuidade, porque era um caso específico, né? Sim. E a mediunidade também é essa ferramenta muito importante na nossa vida. O médium é aquele que serve. Diz a literatura, por exemplo, de André Luiz, que a maioria das reuniões mediúnicas são para ajudar os médiuns, né? E a lei de causa e efeito, o apego às coisas. Deixa eu ver o que eu botei aqui mais. Muitas lições que a gente que a gente deve aprender numa reunião mediúnica. E também diz Emmanuel, se eu lembrar qual foi o livro, que o médium, e ele fala daquele ostensivo, né? É alguém que errou desastrosamente e vem com essa potência, com essa faculdade para se ressarcir com as leis divinas. Aí o médium acha que ele é a última bolacha do pacote e fica, né, se achando. Médium é para servir. Médium é para aprender, humildade, responsabilidade, porque nós estamos lidando com vidas. Verdade. Agora, nós falamos dos sintomas e não apresentamos sintomas. Sim, falo os sintomas. Sim, você me perguntou, eu já falei mil e uma coisas. Aqui o assunto é tão rico, né? Que a gente começa a falar sobre o assunto mediunidade, ele é tão rico que a gente mergulha nos processos mais complicados, que é atuar na atuação mediúnica, mas quando a gente traz mais de uma forma superficial, as pessoas que ainda têm as dúvidas, né? Será que eu sou médium? Será que eu preciso desenvolver essa faculdade? Será que eu preciso frequentar realmente uma casa espírita? Você tem a faculdade, mas você só faz isso se você quiser, né? Né? A questão do trabalho em si não há uma obrigatoriedade.
Você chegou na casa espírita hoje, você precisa estudar. E se alguém da casa espírita disser, você tem mediunidade e precisa trabalhar, não acredite. Não, você precisa estudar. Estudar para entender como é que você vai e trabalhar. Aí você vai escolher, né? Então? Você trabalha depois que você aprende. Fala dos sintomas. Né? Os sintomas, vamos lá. Sintomas comuns da mediunidade, né? Vamos lá. Sensações físicas inexplicáveis, né? Angústia, calafrios, formigamentos, isso é típico, né? Angústia, vontade de chorar, sensação de frio, formigamento, determinadas partes do corpo, sem uma causa específica, sem algo que explique aquela situação, né? Sem algo que explique aquela situação, né? Alterações emocionais intensas. É claro, observe se você não está passando pela menopausa, pela andropausa masculina ou menopausa feminina. Né? Não vamos misturar as coisas. Razão, né? Passe pelo crivo da razão. A crivo da razão, mas alterações emocionais intensas, coisas que a gente não tem, não é do nosso dia a dia. Né? Por que eu estou assim hoje? Não aconteceu nada, né? Não é do meu feitio, mas de uns dias para cá, de um tempo para cá, eu estou mudando de humor com uma facilidade incrível. Muito rápido, né? Tenho sensações ruins. Um zumbido no ouvido. Isso, né? Percepções sensoriais, você acabou de falar. Né? Como se alguém estivesse falando comigo, vozes, né? Sopros, vozes. Sentindo cheiro. Cheiro também, tem. Esses são, né? Sonhos vivos e intuitivos. Sonhos muito repetitivos, que querem como se alguém tivesse... de dizer alguma coisa, né? São sonhos repetitivos sobre a mesma situação, né? Isso também é um sinal que sua mediunidade pode estar aflorando, né? Ou seja, sensações de presenças, aquela coisa, eu tô com um sentimento, uma sensação que alguém está aqui, que alguém está aqui comigo, né? São sensações que às vezes até assustam. Né? Você não consegue, eu não estou conseguindo dormir porque eu estou com a sensação que tem alguém aqui, né? Faça uma prece independente de qualquer situação, faça uma prece para ele, né? Então, essas mudanças do corpo energético, ou seja, locais onde a energia é muito pesada ou muito sutil, ou seja, agradável, essas sensações inversas muito fortes faz com que você entenda que o ambiente ou está muito pesado, as energias extremamente negativas, ou o ambiente é extremamente luz, né? Isso é uma ótima sensação. Essa segunda é uma perfeita sensação, mas que ela também é um sinal que você é mais sensível, está mais sensível à questão mediúnica. Detalhe, nós estávamos estudando, comentando sobre o assunto, porque a quantidade de médiuns femininas é tão grande. É maior do que né? os homens. Aí tem uma explicação. As mulheres são mais sensíveis. Elas têm um emocional mais sensível. O homem é mais duro, né? Quando eu estava estudando sobre a maternidade para fazer uma palestra, eu ouvi isso, né? A sensibilidade da mulher é um pouco mais aguçada, talvez até pelo sentimento materno. Isso. Né? Então, isso aproxima mais da espiritualidade. Aproxima mais... Não que o homem não seja, não é isso. A maioria é a mulher. gente fala do quantitativo, né? A gente fala do quantitativo e do que o que já é intrínseco às mulheres de uma forma geral, né? E o que a gente mais vê são as mulheres buscando estudar para entender melhor o que lhe acontece. E justamente a maioria das mulheres são as que procuram ajuda. O homem dificilmente gosta de procurar ajuda. Né? Eu quero saber disso, eu não vou atrás disso, não deve ser nada, eu não tenho tempo para isso. Né? E as mulheres procuram se resolver mais e entender melhor seu corpo e sua mente. Né? Então, acaba lidando com essas sensações de uma forma mais tranquila, ou de cara com a forma atabalhoada. Quando você encontra o caminho, é que o caminho se torna mais tranquilo. Não é isso? Tem mais algum ponto? Aí tem muitos, né? O que eu queria... que a gente já está chegando, né? Ao final. Eu quero uns pontos mais... O que eu queria destacar muito importante é que para ser um bom médium é servir com humildade. E para trabalhar numa reunião mediúnica, tem pontos extremamente importantes, e eu digo difíceis. A renúncia, por exemplo. Vamos supor que a sua reunião mediúnica é como lá no Obreiros, toda quarta às 20 horas. Aí essa quarta tem aniversário de alguém. Da família, tem um encontro em família.
Muitas vezes, é claro que tem exceções que a gente abre, né? A gente sai para algum evento familiar. Mas muito corriqueiramente a gente precisa muitas vezes abrir mão desse momento familiar por causa da reunião mediúnica. Então, a renúncia é uma dessas coisas muito importantes. Escolher estar médium numa reunião mediúnica requer muita responsabilidade com assiduidade, pontualidade, mudanças de hábito e muitas vezes a renúncia de passar momentos em famílias, porque naquele dia, naquele horário, nós temos uma reunião mediúnica. Você assustou o povo. Estude. É porque são vários patamares. Vamos lá. A gente tem pessoas que estão do outro lado que tá dizendo assim, eu não sei o que é mediunidade, mas eu tenho alguns sintomas, tem algumas coisas do que vocês falaram aí. Então, entender o que é mediunidade é entender o que nos acontece. Primeiro ponto importante, né? Entender, né? Entender o que é mediunidade, entender o que eu sinto. Fazer uma ligação do que eu sinto com o que eu estou estudando. Né? A partir daí, entender como lidar com isso. A mediunidade não é uma doença. E você, bem tratada, bem direcionado, o que é que vai acontecer? Eu vou viver bem. Né? Eu vou viver bem. Aí, isso entra ao ponto de trabalhar numa mesa mediúnica ou não. Não há essa necessidade de trabalhar uma mesa mediúnica por obrigação. Até porque nada por obrigação presta, né? Então, vamos lá. Você entende, estuda. Então, você vai trabalhar melhor seu corpo, sua mente. Vai viver melhor. Tranquilo. Quando você acaba estudando, você consegue, se você estudar realmente, você mergulhar nos estudos, você vai entender que a mediunidade é para ser exercida de uma forma a trabalhar pelo bem do próximo, que acaba sendo o seu bem também. Que tem esse sentimento. Quando vai estudando, a gente vai desenvolvendo esse sentimento de ajuda. Isso, vai entendendo que a gente pode ajudar as pessoas. Entender o que pode ajudar as pessoas como? Ricardo, como é que eu vou poder ajudar um cara que já desencarnou? De muitas formas. É só olhar o que acontece no nosso dia a dia, o que acontece no nosso mundo, as atrocidades que acontecem no nosso mundo, as dificuldades que essas pessoas passam nas suas existências, os problemas emocionais, os problemas de vida, e muitas delas desencarnam, morrem, vamos lá, com esse sentimento de culpa, de angústia, de dor, e não consegue ficar em paz. Nós podemos ajudar, o médico consegue? Consegue. Muitas vezes nem há comunicação, só o choque daquele corpo, né, pro que é um ponto mais profundo. Sim. Mas vamos lá. Então, consegue ajudar? Consegue. Você vai conseguir, o médico estudando, trabalhando, e depois que estudar, entender todos esses processos trabalhando, ele vai poder ajudar sim. Seguinte, a questão, esses conhecimentos vai trazer um ponto que vai ser um ponto do próximo estudo, que vai ser as questões morais. Vamos entender o que as questões morais interferem no médium. Vamos estudar a lei. Certo? Então, vamos deixar aberto o tema. O que as questões morais têm a ver com o bom andamento da sua mediunidade? Para o próximo sábado. Isso. Meus queridos amigos, chegamos a mais um fim do programa. Sabe o que eu percebi? No programa passado, a última vez que a gente viu, acho que tinha mais de 50 visualizações de amigos queridos que viram, mas só tinham 16 curtidas. Então, se você gostou, se fez sentido para você, por favor, clique aí no joinha, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo pode ser passado para outras pessoas. E quando alguém digitar lá mediunidade, se temos muitos comentários, muitas curtidas, o YouTube vai direcionar esse estudo para essas pessoas que pesquisam. Coloca na frente. Isso. Tirar do arquivozinho e colocar na frente. Se fez sentido, se você gostou, por gentileza, curta, comente, deixa o seu comentário, a sua pergunta, se inscreva no nosso canal. Se tá vermelho aí, se inscrever, toca lá. Se você não consegue, pede ajuda a um filho, um neto, um parente. Deixa os questionamentos. Manda pro nosso zap, né? Quem tiver o zap pode mandar, mas deixa os questionamentos. No canal, isso ajuda que é muito, né? É muito importante. E a gente vai tirar um dia assim para fazer novamente, né? Responder os questionamentos. E foi muito. O programa passado foi muito gratificante. Foi muito bom, muito bom. Todos são bons. Vamos né? ter mais daquele de sábado passado. Mas o sábado passado foi muito interessante. Então, agradecer a vocês, né, que vocês possam estar conosco e que a gente possa
trazendo para o assunto de hoje, consiga conviver com a mediunidade de uma forma sadia, como deve ser, tranquila e fazendo bem ao próximo, como a nós mesmos. Pode ficar à vontade, eu vou com você. Certo, nós já estamos passando a prece. Até. Vamos pedir, pedintes que somos, pedir mais um pouco a espiritualidade. Pedir um pouco mais de luz, um pouco mais de paciência conosco. Um pouco mais de auxílio, um pouco mais de sabedoria. Que possamos construir essa fé no futuro, essa fé no tudo que Deus nos traz de bom, essa fé em que tudo passa, essa fé em que todos nós vamos um dia sermos anjos. Que assim seja. Fecho os olhos sem saber pra onde vou, mas no silêncio algo em mim despertou. Flutuo leve, longe da matéria, a alma dança sem qualquer miséria. A cidade brilha além do entendimento, luz serena no ar, puro acolhimento. E lá estão sorrisos conhecidos, braços que o tempo não levou, guias com olhos tão antigos, dizem você nunca se afastou. Nos reencontramos em outra estação, onde o tempo se dobra em emoção. Conversas que aquecem sem falar, toques que só o espírito pode dar. Caminho entre jardins celestes, com passos leves, quase preces. Os mestres mostram com doçura que o amor é eterna estrutura. Nada é ilusão nesse lugar, é mais real que o respirar. Saio do corpo, mas sigo inteira na dimensão mais verdadeira. Nos reencontramos em outra estação, onde o tempo se dobra em emoção. Conversas que aquecem sem falar, toques que só o espírito pode dar. Não é adeus, é até logo em luz. No sono a alma se conduz. Entre véus encontro quem fui, e a verdade me seduz. Quando acordo, trago no peito a certeza de que o amor é perfeito e que a jornada é conexão entre corações em expansão.